Fala, galerinha, beleza? Mais um react aqui no canal, nessa vez do Rig Rundown do Slash, em específico o rig dele no Guns N' Roses, que foi escolhido por vocês. Pra quem não sabe, vocês que vão escolher todos os reacts que vão aparecer a cada semana aqui no canal. Essa escolha vai ser feita lá pelo Instagram. Toda semana eu posto lá uma enquete de qual será o próximo react e vocês votam. Então, quem não tá ligado, quem não me segue lá no Instagram, o link vai estar aí na descrição. Antes de começar, no final desse vídeo vai ter uma surpresa, uma coisa nova que vai acontecer em todos os reacts, que é o seguinte, velho, um negócio que todo mundo tem comentado em todos os reacts, é que é sempre muito equipamento. E naturalmente vai ser sempre assim, porque a gente tá falando de guitarristas ícones, de guitar heroes, de uma galera que toca em, enfim, estádios para milhares, milhões de pessoas. Então, realmente, eles necessitam dessa quantidade absurda de equipamento. Mas a notícia boa é que com as tecnologias atuais, a gente consegue chegar a timbres também incríveis, e se a gente souber como manipular e fazer direitinho, a gente chega em timbres que lembram esses artistas, sem necessidade dessa quantidade sempre absurda, né, de equipamento. E é isso que eu vou começar a mostrar em todo final de vídeo, que isso é possível, com uma novidade que vai aparecer aqui no canal, beleza? E é isso aí, vamos diretamente para o Rig Rundown do Slash, do Guns N' Roses. Esse vídeo aqui é de 2017, e na real ele é um vídeo que abrange não só o Slash, mas também o Duff, o baixista, e o Richard Fortus, que é a segunda guitarra do Slash. McBob, who's been with GNR for 30 years. 30 years in a row. Os primeiros 10 minutos são demonstrando aí o equipamento do Duff. Mostra aí os baixos dele, que são basicamente os baixos da Fender. Ele toca com o violão da Gibson, provavelmente ali em Patience, né? E eles dão uma mostrada no rig dele e baixo. E ele usa basicamente uns Super Bassman da Fender, que são heads, cabeçotes totalmente valvulados para baixo. Tem também um cabeçote da GK aqui. E tem também um sinal de DI que é mandado tudo para frente do PA e o PA0 mixa tudo. No caso, o som dos cabeçotes vai para caixas que são microfonadas fora do palco. Em resumo, esse é o som do Duff. E tem também alguns pedais, que basicamente é o coruzão, né, da Ibanez, um equalizador para diferenciar o timbre entre os baixos, entre as músicas. Tem um setlist aqui, ó. Interessante, né? Já abrindo com It's So Easy. E um trocador de instrumentos, trocador de sinais, né? De um baixo pro outro e, enfim, se ele for usar o violão. E a fonte zona Fuel Tank. E basicamente é isso, o som do Duff. Vamos para onde interessa, que é o som do Slash. Backstage at the GNR show with Adam Day. Adam, thanks so much for joining us, man. Thanks for having me. Esse é Adam Day, o Guitar Tech aí, do Slash, no Guns. E ele já abre dizendo que os dias são bem compridos porque os shows do Guns têm durado nessa turnê, né? 2017. Duraram, né? 3 horas e meia. E o Slash usa mais ou menos 15 guitarras pro show. And we got about 28 on the road here, and we kind of... Ele geralmente usa 15, mas ele tem, em média, aí 28 na estrada. E vai decidindo aí quais ele vai usar durante os shows. No, I go about every 8 or 9 songs. Já começa com os exageros clássicos, né, de Rockstars. O Guitar Tech é perguntado qual a frequência de troca de cordas que o Slash faz, já que assim, como ele usa muitas guitarras, né, pro show, ele toca pouquíssimo em cada uma delas. Então a pergunta foi meio que nesse intuito, já que ele toca pouco em cada uma dessas guitarras, você troca muito as cordas delas? E a resposta foi que a troca é normalmente entre 8 e 9 músicas. Se o Slash tocou 8 músicas nessa guitarra, já tá no limite, velho. Já tem que trocar a corda. E segundo ele, porque o Slash, enfim, toca de uma forma forte, com pressão e tal, sua muito, né? Enfim, as cordas são trocadas entre 8 e 9 músicas. E aí o técnico diz que ele tem que ficar ligado, né? Porque ele não só toca apaixonadamente, como ele também estoura cordas. Então ele tem que estar sempre trocando-as. Já de cara, ele tá aí na mão com uma Gibson de 1987. Foi uma das primeiras que a Gibson deu para ele, quando começou, né, o contrato e a relação com a marca. Começou já a rodar essa guitarra na turnê do Appetite for Destruction. Lá no comecinho, ela tá bem surrada a guitarra. Ela foi quebrada
algumas vezes. Você consegue ver aí, né, reparações claras que foram feitas no instrumento. O Adam, o técnico, começou a trabalhar com o Slash em 88. O Appetite, eu acho que é de 87. O Appetite é de 87, então, logo no começo da carreira, né, ele já estava lá, junto do Slash. E ele conta histórias das marcas da guitarra, que ele estava tocando com o Alice Cooper e caiu um pedaço da bituca do cigarro. Exatamente aí, ó. Queimadinho. Ele tava fazendo uma jam com a galera, tocando a música do Hendrix, e fez um daqueles neck bands, que é basicamente um band que você faz com o braço, não sei se vocês estão ligados. É uma coisa que eu realmente não curto fazer na minha Les Paul, mas é uma coisa bem comum de você tocar uma nota e você empurrar o braço da guitarra pra frente, enquanto você segura o corpo. Empurra o braço da guitarra enquanto segura o corpo. Logicamente, pra dentro vai ser como se você estivesse colocando a alavanca pra dentro e empurrando pra fora, esticando as cordas, né? Tipo, não sei se vai captar aí. Acho que deu pra sacar, né? Fiz no microfone mesmo, com a guitarra solta. E aí ele foi fazer isso, foi dar um bend desse, durante uma jam com a galera, e quebrou o braço no meio. Por isso que eu não faço na minha querida Les Paul. The headstock came up and hit him in the face. O headstock foi direto na cara dele, deve ter machucado feiosamente. E a guitarra tá aí desde então. Mesmo assim, né? Continua sendo utilizada, eu acho isso massa. Guitarras definitivamente foram feitas para ser utilizadas. Não viajam muito na perspectiva de guitarras como peças de museu, saca? Para você encostá-las. Acho massa quando o guitarrista usa por muito tempo e continua usando o instrumento. Os captadores são os signature deles, os captador assinatura da Seymour Duncan, os Seymour Duncan Slash, Alnico 2 Pros, que são os Alnico 2 Pro. pretty much we put in everything, except there's a few that we like the sound of the Gibson. Que ele basicamente coloca em quase todas as guitarras, só algumas que ele não bota, que tipo a guitarra chega, ele testa, toca e já tá satisfeito com o som dos captadores da Gibson e termina não trocando, mas a grande maioria, ele diz aí que mais ou menos 9 de 10 das guitarras dele, ele coloca os captadores de assinatura dele. Ele diz que entre as guitarras não tem muita diferença, basicamente a única diferença entre elas são todas realmente Les Paul com esses mesmos captadores, em sua grande maioria, e o que vai diferenciar uma guitarra da outra são diferentes tipos de capacitor que ele coloca nos tones das guitarras, dependendo aí da música. De repente, para fechar mais um pouquinho o timbre de uma em relação à outra. He'll play with his tone quite a bit, and ele diz que ele mexe bastante no botão de tone dele. Isso é uma coisa que dá pra ouvir bem, né, no som do Slash. Em alguns solos que você vê que, tipo, o high-end foi cortado pra cacete. É exatamente aí que ele dá essa limada no tone, pra deixar o som realmente mais gordão. Mas que, no geral, meio que não tem muita frescura. Ele tá acostumado a tocar uma porrada de guitarra, mesmo várias tendo, por exemplo, o neck profile, né? Tipo, o braço da guitarra sendo diferente, o formato sendo um pouco diferente, saca? Ele toca em todas elas, tipo, não são exatamente, precisamente iguais, saca? Nas palavras do Guitar Tech, ele tem preferências, mas ele toca em qualquer coisa. Nessa seara aí, né? Das Gibsons Les Paul. this is a replica that Gibson did of what they call the Appetite for Destruction guitar. Essa aí já é uma réplica que a Gibson fez, que eles chamam da Appetite for Destruction Guitar, que foi a guitarra que, como todo mundo sabe, que o Slash gravou o primeiro disco do Guns, o Appetite for Destruction, não foi uma Gibson. Então essa daí foi a primeira que eles pegaram a guitarra que o Slash gravou e tentaram copiá-la. Essa aí foi a primeira cópia, que o Guitar Tech diz que o cara que fez essa primeira guitarra, o luthier que fez, foi um cara chamado Chris Derrick, que já faleceu. E aí vem uma pergunta bem polêmica, se ele consegue ouvir uma diferença entre as guitarras que a Gibson fez e a guitarra original feita pelo luthier. E ele diz que sim, você vai ouvir uma diferença entre as guitarras, porque é muito difícil você emular 100%, emular totalmente, construir uma réplica exatamente igual à outra guitarra. E sim, a original realmente é única. Aqui não é Gibson. Que ele diz que basicamente a original zona feita pelo luthier, que gravou Appetite, tem um mid-range único. Diz que os médios dela são únicos, a voz dos médios dela são únicos, e que isso que diferencia ela das outras guitarras, das Gibson. E aí vem uma história interessantíssima. O Guitar Tech é questionado sobre uma Les Paul de 59 que o Slash tinha, que era do Joe Perry, guitarrista do Aerosmith. E aí eu naturalmente fui atrás dessa história e achei esse vídeo daqui, que é do Slash com o Jerry Cantrell do Alice in Chains, uma entrevista com eles dois, um vídeo, enfim, conteúdo. E o Slash, ele conta essa história
da guitarra do Joe Perry, do Aerosmith, que foi a guitarra que ele cresceu vendo um pôster do Joe Perry na parede dele com essa guitarra, com esse instrumento. E aí, do nada, ele recebeu uma ligação de que essa guitarra estava numa loja aí e, obviamente, comprou a guitarra. Eu achei também um vídeo do Joe Perry explicando essa situação, que ele precisou vender essa guitarra, porque pra quem não tá ligado, mais ou menos, na carreira do Aerosmith, começou, explodiu, mas teve uma época de baixa bem grande e que o Joe Perry praticamente faliu e precisou vender a guitarra, porque tava precisando de grana mesmo. Essa guitarra rodou o mundo e terminou nas mãos do Slash, mas que, pra você ver como as coisas são interessantes, o Slash tocou na guitarra, disse que chegou a gravar uma música com ela, mas que o santo, tipo, meio que não bateu, que ele preferia o timbre das guitarras dele mesmo, saca? Então, pra não deixar uma guitarra raríssima, caríssima, incrível, histórica como essa, tipo, na parede, pegando poeira, no aniversário do Joe Perry de 50 anos, ele deu a guitarra ao Joe Perry como um presente. Inclusive, o Joe Perry, anteriormente, no meio aí dessa história, tinha tentado comprar a guitarra do Slash, e o Slash tinha dito, não senhor, eu vou vender não. Mas aí ele percebeu que a guitarra não era pra ele, e preferiu dar a guitarra como um presente de aniversário. Rapaz, é bonzinho mesmo, né? Gente boa. E, logicamente, o Joe Perry ficou felicíssimo, né? Instrumento que ele gravou os discos do Aerosmith. Instrumento incrível. Essa aí é a Double Neck do Slash, SG, Double Neck. As SG são guitarras mais finas, por isso que a gente vê tanto SG de 2 braços, porque por ser mais fina ela vai ser bem mais leve. Uma Les Paul de 2 braços deve ser pesadíssima, né, velho? A SG vai facilitar nisso daí. Ela foi repintada em preto. Ela é provavelmente de 88 ou 89. Ela esteve na turnê do User Illusion e bastante na carreira solo também do Slash. E ela é usada basicamente em Knock on Your Heaven's Door, basicamente pra essa música. E basicamente essa guitarra funciona da seguinte forma, tem um switcherzinho aqui, que pra cima tá funcionando a guitarra de 12 cordas e pra baixo, quando ele muda o switcher pra baixo, tá funcionando a guitarra de 6 cordas. E ela tem aqui, ó, apenas um jack de saída. E o lance é o seguinte, o Guitar Tech, ele tem que ficar de olho, porque basicamente, quando ele tá usando a guitarra de 12 cordas, o braço de cima, o som tem que estar saindo pelos amplificadores limpos. E quando ele vai para 6 cordas, o som tem que estar saindo pelos amplificadores distorcidos. Então, o técnico deixa literalmente uma câmera vigiando o Slash e fica ligado, literalmente, no olhômetro quando é que ele vai mudar de uma guitarra para outra. Porque, como ele já falou anteriormente, como ele é um guitarrista que toca de uma maneira apaixonada, cada noite ele toca de uma maneira diferente. Então, pode ser que, durante a música, ele não necessariamente mude do limpo para o distorcido na mesma hora. Então, ele tem que ficar realmente de olho através de uma câmera para saber quando é que o Slash vai fazer essa mudança. E ele diz que, como ele já trabalha faz muito tempo com o Slash, ele tá ligado que, por exemplo, se ele vier fazendo uma frase aqui na guitarra de 6 cordas distorcidas, ele sabe que no final da frase ele vai mudar e vai subir para a guitarra de 12 cordas. Então ele já fica esperto, já fica ligeiro, e quando identifica esses momentos, ele faz a mudança lá dos amplificadores pro Slash. E é assim que funciona a guitarra de 2 braços do Slash. These may be the Alnico 2s down here, or they may be stock. I don't even remember at this point. E sobre os captadores, ele fala: pô, parece que são os Alnico 2, os assinaturas do Slash, mas pode ser que sejam os que já vieram na guitarra. Não lembro, não. E aí, agora pra essa BC Rich Bitch, essa guitarra alienígena aí do Matrix. E aí, essa guitarra é a guitarra alienígena dele, que tem uma porrada de coisa. 2 amplificadores, tem defasa os captadores e tal. E é uma guitarra aí, né, de 10 cordas, você consegue ver aí. As outras 4 tarraxas aí embaixo, que eles nunca usam ela pra ser uma guitarra de 10 cordas. E que o Slash sempre curtiu esse visual aí das BC Rich alienígenas. E aí ele puxa uma réplica de uma 1958. O Slash tem uma 1958 original, mas que ele não leva nas turnês. Essa aí foi uma réplica que a Gibson fez e que tem um detalhe interessantíssimo, que foi remover o plate cover, né, o cover aí do captador da ponte, porque tava dando microfonia. Então ele removeu e solucionou esse problema, que coincidentemente foi exatamente a mesma coisa que eu fiz na minha Les Paul. Tava dando também microfonia no captador da ponte. E você tem outras formas de ajustar isso, tentando ajustar o plate. Mas eu removi, terminou que eu gostei aí, ó, do visual, de como ficou a minha Les Paul, que é uma ESP. E resolveu o meu problema, né, velho? Que é o mais importante. Então fica aí de dica, se você estiver tendo esse tipo de problema, talvez remover o plate pode resolvê-lo. A observação é que esses captadores aqui da minha ESP são
muito antigos, assim como eram os captadores aí da 1958. E aí ele fala um pouco das cordas que ele usa, que são Ernie Ball 011 para até 48, no caso nas afinações padrões do Guns N' Roses, que no caso a afinação padrão deles é meio tom abaixo, então em Mi bemol, então Les Paul Mi bemol 011. É uma configuração que eu acho muito massa, porque o braço da Les Paul é um pouco mais curto, então tensiona menos as cordas, e quando você afrouxa ali aquele meio tonzinho, o 011 pra mim também é o ideal, eu acho sensacional essa configuração. Mas hoje o Guns tem 4 afinações diferentes, e dependendo aí da afinação, ele vai mudar o encordoamento, deixando ele mais grosso quando vai abaixando a afinação. Vamos agora para a parte dos amplificadores, que particularmente é a minha parte preferida, cada um tem a sua, né? A minha é a dos amps. Ele começa dizendo que o Slash tem basicamente 4 sinais. Um sinal distorcido, que é basicamente 80% do show. Um sinal limpo, um sinal de talkbox e o sinal de DI acústico para violão. Começa o sinal nos wireless da Shure e vai para o RJM, que é o sistema aí, o looper do Slash. Aqui ó, Effect Gizmo Audio Loop Switcher, controlado aqui pelo MIDI. Tem um cabinho MIDI aqui ó. Saindo do switcher, vai para esse equalizador da MXR, MXR Graphic EQ. High-end of the wireless. Que é para basicamente tirar um pouquinho do high-end do wireless. Não tá mostrando aqui, mas provavelmente lá no finalzinho deve estar cortado um pouquinho. High-end são os agudos. Saindo aí do equalizador da MXR, entra aí no noise gate, que segundo o técnico é para tirar também um pouquinho do hiss do wireless, mas é para tirar o chiado geral, né, do drive e de amplificadores altíssimos. E daí vai diretamente para o sistema de wah-wah dele, que é esse que uma galera usa, que é o Crybaby em forma de hack. Isso aqui é muito massa porque vai possibilitar ele a ter quantos pedais de wah-wah ele quiser espalhados pelo palco. Eu não lembro agora se foi nesse vídeo ou se foi em outro que eu vi, que dependendo do show, ele espalha de 1 até 4 pedais controladores de wah-wah, que no caso todos estão ligados no hack. Ele não precisa ter múltiplos pedais de wah com múltiplas fiações, ele só precisa ter o pedal que controla e sempre vai manter a conexão e a ordem dos efeitos dele, tudo lá atrás, né? E o negócio que ele fez foi pintar esse pedal controlador com as mesmas cores do wah-wah signature dele, do wah-wah assinatura dele, que ele não usa nas turnês, exatamente pelo que eu acabei de falar, para facilitar aí o sinal. Então ele pintou os controladores de wah, os pedais de expressão dele, com as mesmas cores do pedal assinatura dele. Tudo isso que eu falei até agora na frente do amp. E aí entra nos amplificadores que estão ligados em isoboxes, que ficam embaixo do palco, que são caixas gigantes, totalmente isoladas, em que são colocadas caixas 4 de 12 dentro delas, e essas caixas são microfonadas e não tem vazamento nenhum. É o impulse response da vida real, isso daí, saca? Eles têm 4 caixas dessa embaixo do palco. Ou seja, são 4 isoboxes gigantes, cada uma delas com uma 4 de 12 microfonada. E que pra essa turnê do Guns, ele levou os Jubilees Vintage, viu? Os de verdade. From 1987, actually. De 1987. Levou na turnê mesmo, arriscando. These were on the Appetite for Destruction tour. How cool. Os da mesma turnê do Appetite for Destruction. Que exatamente eles deixaram depois da turnê do Appetite, aposentaram, né, como ele falou aí agora, aposentaram os amplificadores e retornaram eles à estrada para essa turnê. This is actually a reissue of that model, which is a 2555. E o JCM/ o assinatura, que como a gente pode ver aqui, está consideravelmente bem alto. Which Great. basically is voiced the same as these Jubilees. Sure, okay. E que o técnico disse aqui que o JCM do Slash, ele tenta replicar a mesma voz dos Jubilees. Todos com L34. E para os sons limpos, eles têm mais alguns Jubilees Vintage. Esses foram modificados com KT88, válvulas de saída, que dá pra ver aqui, ó. E a outra modificação foi uma AT7 AT7 no pré, que normalmente é uma 12 AX7, colocada aí para dar uma diminuída no sinal, exatamente porque eles estão sendo utilizados como amplificadores limpos. E são 6 amplificadores rodando ao mesmo tempo, lembrando que alguns são sujos, outros são limpos e tem um amplificador do Talkbox. E ele faz toda a mudança aí do backstage, ele mesmo que faz a mudança aí dos efeitos de limpo para sujo, para solo,
do Slash. Ele fica basicamente monitorando aqui, ó. Tem um monitorzinho. Monitorando o que é que o Slash tá fazendo. E aí ele vai se ligando. E como ele conhece o Slash basicamente desde o começo da carreira, ele já tá ligado no que é que ele quer, saca? Então ele fica ligado, observando. Quando vê que ele precisa de um efeito diferente, de um som limpo em algum momento da música, ele vai lá e aciona. E toda noite é diferente. O que traz uma emoçãozinha ao trabalho. E aí o Slash é um guitarrista das antigas que gosta de ter o seu feedback, né? Feedback, pra quem não conhece, você dá uma nota, quando a nota sobra, rola uma realimentação daquele som que está no volume altíssimo e rola aquele apito característico, né, do rock and roll, que é o feedback lindo e maravilhoso. Mas se ele tá utilizando caixas microfonadas que não estão no palco, fica praticamente impossível você ter o feedback. Então eles deixam basicamente um gabinete exclusivo para feedback, que quando o Slash precisa dele, o Guitar Tech vai lá e aciona um pedal, e esse gabinete ele é ligado só nessas horas que o Slash quer fazer o feedback. Ele vai lá pro spot no palco que tá esse gabinete. O gabinete é ligado, entra no captador da guitarra dele, que acontece a realimentação, acontece o feedback, e esse som de feedback vai para os gabinetes que estão nas Hazelbox microfonados, e a plateia escuta o feedback. Foi a solução aí que eles tiveram pro Slash poder tocar, ter o feedback e continuar usando os in-ears, os monitores, né, através de fones de ouvido no palco. E aí, além da Gibson e do Marshall, da Les Paul e do Marshall, vez ou outra o Slash também tem alguns efeitos, né? Como, por exemplo, delay, de vez em quando. Ele está usando aí os DD500 da Boss, que estão indo para os loops de efeito dos cabeçotes, assim como esses line drivers, que são os boosters aí de volume para os solos, For a cleaner boost. que estão inclusive bem altos. E aí a gente tem aqui alguns efeitos que estão em outros loops, no caso em outros loops do Loop Switcher, e que vão diretamente para a frente do amp. O Octave Fuzz, pedal assinatura do Slash, o DD3, que eu imagino que seja ali para aqueles efeitos tipo o começo de Welcome to the Jungle, e o clássico das multidões, o chorus analógico da MXR. Mais um boost aqui, mas dessa vez na frente do amplificador. Você vê que tá com um boost considerável aqui. Isso aqui é para empurrar a frente do amplificador e dar bem mais ganho na hora dos solos. Você vê que ele tá utilizando a parte do pedal, que é o booster cleanzão. Então realmente é um booster limpo, realmente de volume na frente do amplificador. Ele poderia dar o boost com overdrive, mas ele dá o boost cleanzão realmente só para empurrar a frente. Esse Octave Fuzz, ele utiliza basicamente numa parte do solo de Paradise City. Os hacks da Line 6, o azulzinho aqui de cima é o de modulações e o verdinho é o de delays. O de cima é utilizado para flanger em uma das músicas, apesar dele estar aqui no phaser. E o Echo Pro da Line 6, o delayzão em hack, tem 2 delays em partes específicas. Aí. E aqui a gente tem também um compressorzão, um DBXzão, compressor limiter aí, de 2 canais, que parece que está sendo utilizado, né? Tem até uma fitinha salvando aqui as configurações, mas que não foi comentado. E é isso aí, simples, porém gigante, né? Simples, mas feito para estádios. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Epa! Calma aí, mano. Não acabou, não. Lembra não que tu falou no começo do vídeo que vai ter o aviso surpresa, pô? Oxe, pô, foi mesmo. Sobre como hoje em dia a gente consegue tirar uns sons massas, tipo, graças à tecnologia atual, né? Não precisa dessa avacalhação gigante de equipamento. Mostra esse som aí pra gente, então. Conta a tua história. Então, galera, o lance é o seguinte. Como eu falei lá no começo do vídeo, e tô repetindo agora, realmente guitarristas como, por exemplo, o Slash necessitam dessa quantidade absurda de equipamento, né? Afinal, eles tocam em estádios, mas são realmente pouquíssimos guitarristas que vão necessitar dessa quantidade absurda de equipamento. E hoje em dia, graças às tecnologias atuais, digitais, a gente consegue chegar em resultados também incríveis de timbres muito bons, apenas utilizando softwares. E essa é a novidade que eu estou trazendo hoje, a partir de hoje, lançando nesse React do Slash, que é o mais novo curso aqui do canal, que eu resolvi chamar de Todos os Timbres, em que basicamente eu vou lançar semanalmente, junto aos Reacts aqui do canal, uma forma de como você chegar nesse timbre do guitarrista reagido, saca? Que no caso hoje é o Slash. Tudo feito através de plugins 100% gratuitos e os meus impulse responses que eu faço aqui no estúdio. Como vocês sabem, é uma grandíssima parte do som. O massa do curso é que ele não vai servir apenas para quem, por exemplo, quer utilizar esses plugins, mas para qualquer pessoa que está querendo aprender a timbrar
seu próprio equipamento. Porque eu vou mostrar realmente a teoria, o passo a passo de tudo que foi pensado, todas as peças que foram sendo combinadas até chegar naquele timbre. Então, já demonstrando aqui os resultados que eu cheguei para os timbres do Slash, a gente tem, por exemplo, o timbre de drive dele, Marshallzão gritando. Sonzão, né, velho? Marshallzeira, extremamente visceral. Deixa eu ver outro riff aqui do Guns. Tem também o timbre do solo dele, que é com bem mais ganho, um cheirinho de delay, que deixa a guitarra cantando, velho. Lindão, né? A guitarra fica cantante. Tem também o timbre clássico do começo lá, da Welcome to the Jungle, que eu não sei tocar muito bem essa introdução, mas enfim. O que importa é que o timbre lembra. Dá pra sacar, né? E tem o cleanzão, que é aquele clean que ele usa pouquíssimas vezes, tipo em Paradise City, né? E nessa guitarra aqui eu particularmente prefiro no captador do meio. E é isso, esses vão ser os timbres da primeiríssima aula lá do curso. Todos os timbres. Vai ter também um grupo de apoio de Facebook, enfim. Para mais informações, o link vai estar aí na descrição, diretamente lá para o Hotmart, beleza? Com você, Lucas 1. E é isso aí, galera. Agora sim, terminou o vídeo. Esse foi o rig do Slash, Les Paul e Marshall, né, velho? Em resumo, é isso. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram para votar nos próximos reacts aqui do canal. E se for interessante para vocês, vai ser massa tê-los nesse novo capítulo, nesse curso, e a gente vai tirar muito, mas muito som de guitarra por lá. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!